Enquanto o primeiro-ministro de Israel discursava na ONU a respeito da possibilidade de atingir qualquer alvo no Oriente Médio, Israel bombardeava o território do Líbano, em especial o quartel-general do Hezbollah. No caso, o discurso de Netanyahu, bastante firme contrário ao Irã, que se o Irã atacar Israel, qualquer ponto do território iraniano poderia ser alvo do território israelense. E na sequência nós tivemos um ataque pesado que Israel fez no dia de ontem contra alvos no território libanês, conforme nós acompanhamos, aliás, e a propósito, com a possibilidade inclusive da morte do líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que estava à frente, ou está, não é, do Hezbollah desde 1992. O que nós estamos assistindo nesses últimos dias é Israel atacando de maneira bastante específica o território do Líbano, em especial contra o Hamas, e trazendo baixas significativas para o Hezbollah, enfim, no decurso aí dessa guerra entre Israel e também o território ali do Líbano, em especial a parte controlada pelo Hezbollah, enfim. Então, o discurso de Israel na ONU foi bastante combativo, não é? Não foi um discurso conciliatório em rumo à paz, embora o Netanyahu tenha falado, sim, que Israel quer a paz, e almeja a paz, e anseia pela paz e coisas do gênero. Porém, o discurso é um, e certamente, infelizmente, a guerra no Oriente Médio tem mostrado uma outra realidade. Vamos acompanhar. Eu vou dizer a você para deixar o like, se inscrever no nosso canal e divulgar o nosso conteúdo. E você que quer aprender de maneira melhor as questões da geopolítica, no nosso e-book, feito para você que quer aprender geopolítica de maneira muito mais aprofundada, tem uma seção ali só sobre o Oriente Médio. Adquira. O link está na descrição do vídeo. Então, conforme nós sabemos, Netanyahu foi até a ONU, disse ele logo no começo do seu discurso que não pretendia ir à ONU, porém foi, não é? E fez ali o que nós chamamos aqui de o mundo no mapa e nos mostrou não um mapa. No último discurso lá em 2023, o Netanyahu havia mostrado para o público um mapa. No caso aí esse mapa que ele chama de um mapa da bênção, não é? The Blessing, tá certo? E hoje ele apresentou dois mapas, o mapa do The Curse, que seria o mapa da maldição, tá certo? Ele vai dizer que o mundo tem duas escolhas possíveis: o mapa da bênção ou o mapa da maldição. E aí nós temos o Netanyahu segurando ambos os mapas, focando na região do Oriente Médio, conforme nós podemos aí observar, tá certo? De um lado nós temos na cor verde países que em alguma medida têm relações razoáveis com Israel, e na cor preta nós temos aí os territórios que não têm boas relações com Israel. Aliás, uma coisa curiosa que Netanyahu chamou a atenção é a guerra dos sete frontes, né? A essa guerra dos sete frontes, em boa medida, se refere aos territórios onde estão localizados inimigos de Israel na concepção israelense e, claro, inimigos de Israel que são financiados pelo Irã, não é? Então esse é um ponto importante também ali no contexto do chamado eixo da resistência. Então, o discurso de Israel teve essas características. Agora, uma coisa muito curiosa, assim, as delegações saíram, tal, inclusive o Brasil nem estava presente, enfim, e muito nas redes sociais, nos grupos de Telegram, do WhatsApp e também eventualmente nas redes sociais como um todo, não é? No Instagram, enfim, o pessoal falando, não, porque ninguém queria ouvir o Netanyahu, nós não queremos ouvir o Netanyahu, só que só se falava do discurso do Netanyahu na ONU, na questão da geopolítica do dia de ontem, né, gente? Porque o discurso ali se dá num contexto em que Israel está atacando o território do Líbano, em especial as posições militares do Hezbollah, conforme nós observamos no território de Beirute, enfim, tá certo? Então, o pessoal, ninguém quer saber do discurso, mas está comentando sobre o discurso, pô, né, toma vergonha, todo mundo parou para ver em boa medida o que o Netanyahu tinha a dizer, seja para concordar, endossar, seja para criticar e dizer tudo o que estão dizendo, conforme nós podemos observar, tudo bem? Então, dois mapas. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, para a Guerra das Sete Frentes, ok?
essa guerra das 7 frentes que o Netanyahu vai fazer menção, em boa medida, veja só, ele fala que Israel está travando uma guerra com 7 frentes, enfim, essa guerra, pelo que nós podemos observar, envolve o Irã, que é o país financiador, digamos assim, de grupos em territórios aí do Oriente Médio contra Israel, enfim, não é? O Irã é o grande líder desse movimento aí do chamado eixo da resistência. Então você tem o Irã, aí nós temos o Hezbollah iraquiano ali, tá certo? Então o grupo em especial no Iraque, perfeito, que é também chamado de o grupo de mobilização nacional no Iraque, certo? Na Síria, tá certo? Então aí seria a terceira frente. Aliás, de tempo em tempo nós temos Israel também fazendo bombardeios ao território da Síria, tá certo? Então você tem o Irã, o Iraque, né? A Síria, tá certo? E o Líbano. Tudo bem? Então nós temos aqui esses territórios aí, eventualmente contra Israel, ou naquele guarda-chuva do Irã, do eixo da resistência contra Israel. E o outro território, eventualmente, é o território do Iêmen, no caso ali, aquela parte controlada pelo grupo Houthis, não é? Então são 5 aí, conforme nós podemos contabilizar. E aí quando nós observamos Gaza e Cisjordânia, aí nós temos por fim a ação eventualmente do Hamas na região da faixa de Gaza e a Autoridade Nacional Palestina no território da Cisjordânia. É curioso que a Autoridade Nacional Palestina não condena, inclusive o Netanyahu fala sobre isso, os ataques do Hamas lá do dia 7 de outubro, tá certo? Então o discurso do Netanyahu, em boa medida, focou muito e de maneira bastante significativa nessa questão do dia 7 de outubro, que é quando o Hamas fez ali o seu ataque contra o território de Israel. Então, aí é este o mapa apresentado pelo Israel, pelo Netanyahu, o mapa aí da maldição, tá certo? Conforme nós podemos observar, o Irã, o Iraque, a Síria, o Líbano e ao sul, ali no extremo sul, nós vemos o território do Iêmen e, claro, o nome do grupo Houthis, tá certo? Que é de onde houve alguns ataques contra embarcações que passam na região do Mar Vermelho, bem como também o uso de drones através do Irã contra o território de Israel, tá? Agora, o mapa da bênção, segundo Israel, segundo Netanyahu, nós temos que este mapa foi apresentado ali na ONU no ano passado, onde Netanyahu mostrava o seguinte cenário: Israel na cor azul, vocês visualizam aí nesse mapa, e eventualmente nesse mapa nós não temos a Palestina. É este um dado muito importante que se chama a atenção de maneira bastante eloquente, ok? The New Middle East, onde não apresenta a Palestina, tá certo? Aí nós temos a Jordânia e o Egito, que são países que já têm relações com o Estado de Israel, ok? Tá certo? Há um tempo já. Aí nós temos, no âmbito ali do chamado Acordo Abraão, novos países do Oriente Médio que vão normalizar relações com Israel e assim por diante, não é? É o caso, vejam só, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos. Aí nós temos também o Sudão. Na sequência temos ali o Marrocos, tá certo? Que são países que vão buscar, em alguma medida, manter relações, normalizar relações, comércio, enfim, com Israel. E aí, de maneira muito importante, a Arábia Saudita seria o próximo país, eventualmente, no Oriente Médio. A Arábia Saudita sendo o próximo país no Oriente Médio que iria ter relações com Israel. Porém, o dia 7 de outubro mudou toda a lógica da política no Oriente Médio, de modo que, em alguma medida, as condenações e críticas a Israel têm aumentado, de modo que também não é exagero nós pensarmos que, em alguma medida, Israel se isola, tá certo? Em certos ambientes no mundo. Nós temos críticas muito sérias contra Israel feitas na ONU, e aliás o Netanyahu fala disso, que, poxa, Israel já foi criticado mais de 100 vezes na ONU, enquanto alguns países que são ditaduras, etc., foram criticados muito menos vezes. Enfim, aliás, essa é uma das queixas de Israel em relação à ONU. Aliás, inclusive o Estado de Israel, a partir do Netanyahu, fez críticas bastante contundentes, inclusive contra a ONU, enfim, né? Então foi um discurso bastante marcado ali pela posição do atual contexto geopolítico do Oriente Médio, certo? Essa guerra das 7 frentes, um novo mapa do Oriente Médio, que é o mapa da bênção, que seria usado para infraestrutura de transporte, o transporte de tecnologia, de produtos agrícolas e riquezas, enfim, e eventualmente o mapa aí das
no caso da maldição, não é? Mas também dos 7 frontes de guerra na concepção do Netanyahu. Ele falou que ia trazer a verdade, Israel busca a paz, ele discutiu ali a questão do acordo eventualmente com a Arábia Saudita, que estava prestes a acontecer, só que a guerra contra o Hamas eventualmente mudou todo o cenário ali de possibilidade de paz com Israel, tá certo? Depois ele vai citar os ataques do Hamas e eventualmente os reféns, e diz que enquanto não houver os reféns em casa, basicamente tem sido essa a postura de Israel, enfim, de que enquanto os reféns não tiverem, por fim, retornado a Israel, certamente a guerra não irá acabar e assim por diante, não é? E o Irã, no caso, que é um dos momentos mais notáveis do discurso, é que se o Irã atacar Israel, o Irã vai ser atacado e acabou, não é? E uma coisa que chama muita atenção é que ele vai afirmar que Israel está vencendo, né? Então a autoconfiança que o Netanyahu buscou demonstrar no contexto do discurso é muito significativa, não é? Do início ao fim, falas bastante contundentes, firmes, contrárias ali, em especial ao Irã. Contrária ao Irã e contrária também, claro, evidentemente ao Hezbollah e evidentemente ali também, claro, não é, a todo o conjunto de grupos que estão na órbita do Irã, que são contra Israel e assim por diante, não é? Acho que é muito importante também nós levarmos em consideração que Netanyahu estava nos Estados Unidos, não é? E é a segunda vez recentemente que ele está nos Estados Unidos e faz ataques pesados contra seus alvos ali no Oriente Médio. A última vez que ele foi para os Estados Unidos, ele fez um discurso ali na Câmara, na Casa dos Representantes, né, salvo engano, junto aos deputados dos Estados Unidos, e no mesmo momento ali nós temos Israel também bombardeando o Líbano, enfim, em especial Beirute, certo? Então Israel tem feito ataques bem significativos contra o território do Líbano, em especial na região sul, o Vale de Nabaé, bem como também o sul do Beirute, onde você tem ali as lideranças do Hezbollah e assim por diante. Fato é que as perdas por parte do Hezbollah têm sido muito significativas e muito consideráveis. Vamos continuar acompanhando e, claro, torcer para que haja, por alguma medida, paz no Oriente Médio e nas demais regiões do mundo, tá certo? Espero que nós tenhamos compreendido aí um pouco dessa nossa análise, esse comentário sobre o discurso de Netanyahu na ONU. Se você quer continuar aprendendo sobre geopolítica, em especial saber identificar todas as nuances da geopolítica do Oriente Médio, ficar mais inteligente, mais culto, adquira o nosso e-book Geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.